Então, gente, aqui é o Sampaio de novo. Vamos falar um pouquinho sobre solos, assunto que vem ganhando espaço nos vestibulares. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre definições, sobre termos que tradicionalmente aparecem em questões e a gente tem que entender um pouquinho melhor esses termos. Além de estudar os solos, claro, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre pedologia, que é a ciência do solo. Pedologia é uma das subdivisões aí da geografia física. É aquela que tradicionalmente tem menos peso no ensino médio, no ensino de curso pré-vestibular. Mas como eu disse a vocês antes, ela vem ganhando espaço nos vestibulares, né? Porque o solo ele é fundamental para a vida, ele é fundamental para a manutenção do ser humano. Pedologia, então, é uma ciência que estuda o solo do ponto de vista geralmente da geografia, do ponto de vista da estrutura do solo, como ele é organizado em termos físicos e químicos. Mas existe uma outra disciplina muito próxima à pedologia, que é a edafologia. A edafologia é objeto de estudo geralmente dos agrônomos, e os agrônomos se interessam mais pelo estudo da fertilidade do solo, pelo uso do solo em termos agrícolas. Então, se você ouvir um dia o termo edáfico, significa relativo à fertilidade daquele solo. A gente vai falar alguma coisinha sobre fertilidade de solo nessas aulas de solo que a gente tem, mas isso daí fica mais para o pessoal da agronomia, né? A geografia olha mais a estrutura do solo em si. Então, pessoal, vamos falar sobre solo. O que é solo? Solo é um material que está sobre a superfície. Um material que, inclusive, tem uma relação muito forte, tanto com a atmosfera quanto com a litosfera. É um material que a gente chama de inconsolidado. Porque a rocha é consolidada. A rocha ela é rígida, ela é sólida. Agora o solo, que você costuma chamar de terra, desde a sua infância, né, você falava que isso era terra, ele não é consolidado, né, tanto que você pode mexer nele, né? O que é o solo? É um material inconsolidado que recobre a litosfera e é formado pelos seguintes componentes: fragmentos de rochas, matéria orgânica, água e ar. Inclusive, desses quatro componentes, o mais importante são os fragmentos de rochas. Eu diria que solo é basicamente fragmento de rocha misturado com ar, água e matéria orgânica. Esse gráfico aqui ele representa mais ou menos a participação dos componentes no solo. Na média, você tem aí quase metade do solo formado por fragmentos, que é que ele chama de minerais. Mesmo porque a gente sabe que rocha é composta por minerais, né? Então os fragmentos das rochas vão ser minerais também, né? Ali você vê a água e o ar. Repare que foi feita uma seta meio que sobe e desce ali no gráfico entre ar e água, porque são componentes variáveis. Às vezes você pode ter mais ar no solo, às vezes você pode ter mais água, né? Quando chove muito, o solo fica encharcado. E a matéria orgânica ela aparece com pouco, né? Mais ou menos 5% da composição do solo. Ele, nesse gráfico, né, coloca que a parte sólida do solo, ela compõe mais ou menos metade, né? E essa parte, vamos dizer assim, variável, fluida do solo também seria mais ou menos metade do solo. Quando eu falo em solo, eu tenho que pensar que o solo é formado, ou seja, o solo tem uma gênese. É a pedogênese. Como que o solo se forma? Fragmentando-se rochas. E fragmentação de rochas, você já ouviu falar disso, você sabe. Isso se chama intemperismo. Lembremos-nos do intemperismo, é um conjunto de processos que degrada, decompõe, desfaz as rochas. Podem ser processos físicos, químicos, biológicos. Um não exclui o outro, né? Quando acontece intemperismo físico, muitas vezes também acontece o químico. Só que a gente, para o nosso vestibular, geralmente pensa da seguinte forma: intemperismo físico é mais típico de áreas secas. Intemperismo químico é mais típico de áreas úmidas. Eu fico citando aqui ele, né? É porque eu estou tão acostumado com esse autor, que é o Igor Leipzig, de onde a gente tirou essas imagens, né? Aliás, esse livro dele aqui, o 19 lições de pedologia, é um livro bastante completo, né, sobre esse assunto. Antes ele tinha produzido um outro livro chamado Formação e Conservação de Solos. Então, eu uso bastante do Igor Leipzig, os vestibulares usam bastante também, os livros didáticos, que a gente até esquece, né, de citar ele. Mas está aqui, ó. Então,
As imagens que a gente vai utilizar vieram todas desse livro, 19 lições de pedologia. Pessoal, o solo então é isso. Mas o solo ele é formado por várias camadas diferentes, né? Se você cavar um buraco no chão, você vai notar, né, que conforme você cava, o solo vai mudando, né, a sua consistência, ele vai mudando a sua coloração. É o que a gente costuma chamar de perfil de solo e horizontes de solo. Perfil é essa imagem, né, que mostra uma profundidade razoável de solo, alguns metros, e horizontes de solo são as camadas que você vai encontrar no decorrer desse perfil. E nessa imagem aqui eu consigo encontrar os principais horizontes que podem aparecer num solo. O primeiro horizonte é o mais superficial de todos, aquele que está próximo à superfície, que é o horizonte que a gente chama de O. Ele é o horizonte O de matéria orgânica. E também convenhamos, né? Até meio óbvio, né? É um horizonte que mais vai ter matéria orgânica no solo, porque a matéria orgânica vem de cima. Ela cai sobre o solo, né? Conforme eu vou cavando o buraco, eu vou encontrando outros horizontes onde aparecem mais minerais do que matéria orgânica. São os horizontes A, E, B e C. Se você quiser depois, você pode pausar esse vídeo, você pode observar as informações, né? Mas para você que é vestibulando, eu acho que isso aqui já vai um pouco além. O que nos importa é entender que são os horizontes A, B e C. Existe um horizonte E entre A e B, mas basicamente A, B e C. E conforme eu vou indo em direção a C, os fragmentos de rocha eles vão se tornando cada vez maiores. Mesmo porque o intemperismo, que é o que forma o solo, ele também é de cima para baixo. Então, em cima ele atua melhor. O horizonte A vai ter fragmentos menores, vai ter rocha mais destruída, entre aspas, né? Enquanto que o horizonte C, ele vai ter, vamos dizer assim, menos destruição de rochas. Se eu juntar O, A, E, B e C, eu posso chamar isso tudo de regolito. Alguns chamam isso de manto de alteração. O que significa regolito? Manto de alteração. É o ambiente que foi modificado de acordo com a atmosfera, de acordo com os organismos que vivem na superfície. Já não é mais rocha. Ok? A grosso modo, eu posso chamar tudo isso de solo. Tá? E abaixo de C, a rocha. A rocha que deu origem a esse solo, porque ela foi sendo desfeita e aos poucos ela foi dando origem a esses horizontes que estão acima. Então, repare na importância do intemperismo, né? Em cima você tem camadas mais bem formuladas, né? Embaixo você tem camadas que ainda contam com fragmentos muito grandes de rocha, né? Embaixo o horizonte C é quase rocha, né? Pessoal, então isso aqui são os horizontes. Se você quiser você pausa, dá uma olhadinha nisso. É claro que nas camadas superiores vai ter um pouco mais de argila. Argila é um pó mais fino, né? As camadas inferiores vai ter mais areia, mais cascalho, mais rocha, né? Mas vamos seguir em frente. E a última coisa que eu quero falar nessa aula é sobre o que forma o solo, quais são os fatores que geram o solo. Os fatores de formação do solo. São 5 fatores. Fatores naturais, claro, né? O primeiro desses fatores é o tempo. É o tempo, no sentido do relógio mesmo, né? Quanto mais tempo passa, mais o solo vai sendo formado. Mais tempo se dá à natureza para que ela destrua as rochas e aquilo se converta em solo. Então aqui está uma imagenzinha de um ambiente onde você tem muita rocha e só um pouquinho de solo, né? Uma camada muito superficial de solo. Conforme passa o tempo, o intemperismo vai atuando, os organismos vão atuando e esse solo se aprofunda. Você já está observando aí camadas mais profundas. Milhares de anos vão formando solos. E você sabe muito bem que o ser humano tende a tirar esse solo, né, a fazer com que ocorra uma erosão muito intensa em poucos anos. Então são milhares de anos para se formar isso que a gente vê na imagem. Um outro fator importante é o fator clima. Climas diferentes formam solos diferentes. E a gente precisa de fazer uma espécie de um arredondamento aqui na nossa aula. A gente não pode falar de todos os climas do mundo, não faria muito sentido. A gente vai fazer uma subdivisão aqui bem simplória. Climas quentes e úmidos, climas mais frios e mais secos. Climas quentes e úmidos, climas tropicais. Climas um pouco mais frios e
e um pouco mais secos, climas temperados. Em que tipo de clima você, aluno, acredita que se formam solos mais férteis? Tropical ou temperado? Em que ambiente você acha que se formam solos mais profundos? Clima tropical ou clima temperado? Solos de regiões temperadas são geralmente mais férteis, por não estarem sujeitos a dois processos que tiram nutrientes do solo ou deixam o solo menos fértil. A maioria dos alunos pensa que clima tropical forma solo fértil, mas não. Clima tropical forma solo profundo, porque tem muita água, né, muita chuva. Então a água aprofunda o solo. O solo tem muitos metros de profundidade. Mas geralmente climas tropicais têm solos pouco férteis. Já os climas temperados têm solos mais férteis. Senhores, o que é lixiviação e laterização, que são os dois tópicos que acredito eu são os mais importantes desta aula. Lixiviação é um processo em que a água, que é muito abundante em solos tropicais, entra no solo, dissolve nutrientes, alguns usam até o termo hidrólise, né? A gente não precisa chegar nesse nível de química, mas esses nutrientes, eles são simplesmente dissolvidos e retirados do solo. Eles infiltram para as rochas. A gente costuma dizer que isso é a lavagem do solo, né? Isso é da natureza, isso é natural, isso acontece em solos tropicais. E além disso, a quantidade de água que chega aos solos tropicais também provoca a laterização. Dentro do solo existem minerais metálicos, alumínio e ferro. E quando a água entra em contato com alumínio e ferro, isso gera oxidação, isso gera a formação de crostas de ferrugem. Essas crostas de ferrugem, além de dificultar a penetração das raízes, também deixa o solo mais ácido. E isso diminui a fertilidade do solo. Então, naturalmente, os solos tropicais têm menos nutrientes e são mais ácidos. Então, a maior parte dos solos brasileiros não é tão adequada à agricultura quanto se pensa. É necessário que se faça uma série de correções desses solos, né? Com fertilizantes ou então com corretores de acidez. Ok? Então, essa é a coisa que eu quero que você tire dessa aula de mais importante: a lixiviação e a laterização, que são dois processos naturais muito típicos de solos tropicais. Mas tem uma outra coisa que eu vou falar agora que eu também gostaria que você tirasse dessa aula. Em áreas muito úmidas, com muita chuva, a água infiltra e aprofunda o solo. As camadas vão se aprofundando. Se formam os chamados latossolos. Lato grande, né? São solos profundos típicos de áreas tropicais. No Brasil tem muito latossolo. Ao contrário do latossolo, existe um outro tipo de solo que a gente chama de litossolo. O termo lito significa rocha. É o solo pedregoso, é o solo raso. É o solo com poucos metros de profundidade. Ele é típico de regiões mais secas. Então você, aluno, quando olha para o Brasil, você já deve imaginar onde é que tem litossolo, né? Geralmente ali no sertão nordestino. Ou então em áreas onde a água infiltra muito pouco, porque são áreas de muita declividade, então a água infiltra pouco e acaba se formando um solo bem raso. Ok? Então, ó, esse quadro aqui, ó, ele é importantíssimo para a gente, tá? Mas são 5 os fatores de formação do solo, então faltam mais 3, né? Os organismos. Os organismos, que podem ser vegetais ou animais, e eles acabam dando fertilidade ao solo, né? E a presença de organismos também faz com que o solo seja mais bem formado, seja mais profundo. Eu posso dizer que a formação de humus fornece nutrientes ao solo. Portanto, a fertilidade do solo também está representada por isso. Caso clássico, Amazônia. A Amazônia deveria ter um solo pouquíssimo fértil. Por quê? Muita lixiviação, muita água, né, retirando nutrientes. Só que a Amazônia repõe o nutriente do solo a partir de matéria orgânica da própria floresta. É aquela velha história, né? A Amazônia se alimenta de si própria. O solo da Amazônia ele é fértil porque ele tem muito humus. Se você retira a cobertura vegetal, em alguns anos esse solo perde sua fertilidade. Mas, senhores, existe também um outro fator
que é o relevo. Quando eu falo relevo, pense em forma, pense em topografia. Olha essa imagem. É uma imagem que já apareceu em vestibular de segunda fase da FUVEST. Como eu disse a vocês, né, o pessoal gosta muito desse livro do Igor Leipzig, né? E ele mostra 4 perfis distintos de 4 áreas onde você tem mais ou menos declividade aqui no solo. Então repare que na área 1, você tem uma declividade enorme, né? E a água praticamente não infiltra, ela só escoa. Então o solo vai ser muito raso. Em 2, você tem muita declividade ainda, mas existe uma pequena possibilidade de infiltração de água, então existe um pouco de intemperismo. Agora em 3 e 4, você tem menos declividade, e quanto menos declividade, mais profundo o solo se torna, né? Tanto que a área 4, que é a área mais plana, vamos dizer assim, né, menos íngreme, é onde você tem um solo mais aprofundado. Ok? Estamos chegando aqui no fim. Nosso último fator, o material de origem. A rocha que deu origem aos fragmentos que estão no solo. A grosso modo, eu posso dizer que existem 2 grandes tipos de rochas, que são as magmáticas e as sedimentares. Eu sei que existem as metamórficas, mas as metamórficas são uma modificação, né? Da magmática ou da sedimentar. Em relação à rocha magmática e sedimentar, pensa comigo. Qual delas você acha que dá um solo mais fértil? Qual é aquela que produz fragmentos que trazem mais fertilidade ao solo? Magmática ou sedimentar? Vamos lá para a resposta, né? Solos provenientes de rochas magmáticas geralmente são mais férteis do que solos provenientes de rochas sedimentares. Professor, por quê? Pensa comigo, rocha é mineral, né? É agregado de mineral. A rocha magmática, ela se formou e manteve seus minerais. A rocha sedimentar, ela foi formada por pedaços de fragmentos que já perderam nutrientes no decorrer de sua vida. Então aquele grãozinho de areia que vai formar o arenito, ele já circulou tanto pela superfície e já tanta água influenciou ele, que ele perdeu nutrientes. Então os solos de rochas magmáticas são mais férteis. Quando você ouve falar de um solo famosíssimo do Brasil, que é a Terra Roxa, que talvez seja um dos solos mais férteis do país, você sempre se lembra do quê? Rocha vulcânica, rocha magmática. Se você ouvir falar de um outro solo famoso que fica lá no Nordeste, que é o massapê, que é o nome popular do solo, esse massapê ele provém de granito ou de gneiss. Gneiss, que é rocha metamórfica, mas nesse caso o metamorfismo do granito, que é rocha magmática. Então, rochas magmáticas geralmente dão solos mais férteis. Se um dia te perguntarem por que tanta gente gosta de morar perto de vulcão, você vai dizer, o vulcão ele pode causar catástrofe, mas ao mesmo tempo, os solos que se formam sobre as rochas vulcânicas no entorno do vulcão são solos férteis e possibilitam a manutenção de população. Ok? Gente, era isso que eu tinha que falar agora. Vamos ficar com o nosso resumo e daqui a pouco eu volto.